Jesus é bom. Capítulo 1 de Josué. Eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. Você pode, quem não tem a Bíblia na linguagem de hoje, preste atenção no que irei ler. Amém? Vamos lá. Bênção de Deus. Diz assim a palavra de Deus: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, diga comigo, Josué, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Deus falou com ele: meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Diga comigo, toda a terra. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Diga comigo, eu nunca serei derrotado. E Deus ainda diz: eu estarei com você por onde estiver. Estarei com você como estive com Moisés e nunca o abandonarei. Diga comigo, Deus nunca me abandona. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra é a mais pura verdade, e é através dela que nós vamos nos alimentar nessa noite, nos preparando para viver dias incríveis na Tua presença, porque para viver dias incríveis, nós precisamos estar cheios da palavra, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos de revelação, nós precisamos de vida, de saúde, energia, disposição, garra, força, vigor e graça de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos crendo que nessa noite nós teremos palavra revelada vinda do alto, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se assentar. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vem uma família, que só a família dá uma igreja, né? Um pode pregar, o outro pode tocar, o outro pode cantar, e Deus está crescendo aqui. Começou aqui pela Vilane, aí veio o marido, veio os filhos, agora cunhada e filhos, e Deus está fazendo. Esse dia veio a mamãe, não foi? E as irmãs, e Deus está trazendo o povo. Igreja, ontem eu estive, até nós vamos combinar depois de fazer aqui um comboio, eu estive ali na 204, e lá na 204 tem uma hamburgueria gourmet, que é o seguinte, lá no céu, pode ser, lá no céu vai ter aquelas torneirinhas assim, ó, de coca geladinha saindo assim nas torneirinhas lá no céu. E no inferno, gente, vai ter cachoeira de Pepsi quente. Vocês estão sabendo disso, né? Vocês estão ligados nessa situação. E eu fui ontem, que é um sanduíche que parece que os anjos que fazem, sabe, gourmet, assim, delicioso, para dar fome em vocês que eu estou falando. E lá eu conheci o dono, Sandro, um cara incrível, sua esposa Sara, homem de Deus, sabe, um casal maravilhoso que veio de Águas Claras, estão aqui, e eles devem estar vindo conhecer a igreja, segundo eles. Mas o fato é que eu senti ali a presença de Deus, que lugar maravilhoso. E eu estive pensando, né? Quando Deus fala que quer nos abençoar, as coisas começam a acontecer. Sabe, igreja? Eu tenho entrado em lugares que eu entro para fazer uma compra e eu começo a falar de Jesus. Só que para que eu venha viver isso, para que eu tenha algo para dizer, eu preciso me abastecer. Por isso eu falo, orar às 6 da manhã é combustível demais. Quando a gente ora, aquela equipezinha, não foi maneiro orar às 6 da manhã com a gente? Sabe por quê? Você ora ali, aí já tem os motivos de oração da galera, e tu já sai dali, tu já orou, aí tu já começa o dia motivado, animado, e pensando, cara, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, eu preciso fazer mais para Deus, estou fazendo pouco. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, a gente se conecta com as coisas de Deus, você fala, poxa,
Eu poderia estar fazendo mais. Eu poderia estar me conectando mais com as coisas de Deus. Por que eu estou fazendo tão pouco? Eu estive ontem, estava vindo do escritório. E eu passei um dia, sabe, com pessoas, gente de muito dinheiro, uma galera que só falando de dinheiro o dia inteiro. Aí quando eu estava voltando para casa, que eu estava atravessando a terceira ponte, aí eu olhei assim do meu lado, um Jeep da Mercedes, lindaço, sabe, elétrico, desse bem futurista. Aí eu olhei atrás de mim outro carrão prêmio, e eu fiquei olhando aquela situação assim de um lado, eu olhei para o lado assim, um lago, e aquelas lanchas lindas, e eu fiquei pensando, vou botar uma música aqui acelerada para dar um up, né? Aí na hora, o meu espírito, parece que estava assim, sabe quando você fica, passa o dia inteiro sem comer, e dá aquela baixa assim, você precisa comer alguma coisa rápido, chega a dar aquela moleza, meu espírito falou assim, se alimenta do combustível, da água, da vida. Aí eu, beleza, aí meti lá o Eliezer de Tarsis, que eu tenho escutado muito, né? Na hora que eu comecei a escutar o Eliezer de Tarsis ali, eu já comecei a chorar, e aí eu comecei a adorar, e ele cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. E ali ele vai cantando, e eu fui me enchendo do Espírito Santo, eu comecei a chorar, e batendo no teto, e gritando com Deus, falei, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero me encher de ti, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu tenho convivido com pessoas, meus irmãos, que trafegam no meio de gente que tem muita gente. Nesse meio tem gente que não tem nada e finge que tem. Nesse meio tem gente que tem e finge que não tem. E nesse meio tem gente que também tem, mas não sabe ser grato por aquilo que tem. E essas coisas que acontecem, isso mexe com a gente, sabe? Isso balança a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela é feita de muitos sentimentos. É um misto de sentimentos que a gente tem desde a hora que nós acordamos até o final do dia. Vocês já perceberam que você coloca uma música e você fica pilhado, você bota outra música e você fica melancólico, você senta numa grama, num lugar que tem uma vista legal, você dá uma relaxada, você está no meio de um monte de gente falando rápido, falando alto, você fica acelerado, e durante todo o dia você tem um misto de sentimentos. E andar com Deus é você, escute o que eu vou falar, é muito importante isso que eu vou falar aqui. Adquira um hábito, sabe, de trazerem um caderno ou anotar no celular as mensagens, sabe por quê? Porque depois você compartilha ela com outras pessoas, né? Adquira um hábito de usar a sua rede social para fazer stories da igreja, convidando pessoas, marque frases que mexeu contigo, sabe? Reposte essas frases, não é frase minha não, de quem qualquer pregador que estiver aqui, do ministro de louvor, que liberar uma palavra. Vamos usar as ferramentas que Deus nos tem dado para propagar o reino de Deus, amém, queridos? E ali, eu quero falar com vocês o seguinte, que as ferramentas que Deus nos dá, é para que a gente, durante o nosso dia, a gente se fortaleça, porque os sentimentos, eles são vários, durante o dia que nós sentimos, e muitas vezes a gente acaba se abatendo. Tem dia que você acorda pilhado, chega o final do dia, tu tá, meu Deus, que dia horrível que eu tive. E eu queria te dizer uma palavra, a forma como você começa o teu dia, ela pode determinar como ele vai terminar o dia, como o seu dia vai terminar. Então, comece o teu dia colocando uma adoração, comece o teu dia falando com Deus, comece o teu dia chegando para a pessoa que às vezes você nem está muito bem com ela, com o seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, mas fala, olha só, eu queria te falar que o pastor fala, a Bíblia fala que tem poder nas nossas palavras. Eu queria te dizer que você vai ter um dia hoje incrível. Tu vai ter um dia extraordinário. A pessoa olha assim, obrigado, amém, né? Então, a palavra que eu quero declarar sobre a vida de vocês: usem estratégias para vencer durante o seu dia. Você fala assim, esse ano eu vou vencer. São 365 dias, estava escrito ali, lembra? Vocês se lembram? 360, vem aí 365 oportunidades, né? Novas oportunidades. Fica muito longo o ano, se eu for pensar em 365 dias para eu vencer. Mas se nós fracionarmos um ano, um dia de cada vez,
que é mais fácil, você falar, esse ano eu vou vencer o ano inteiro, ou você falar, eu vou vencer por hoje? O que é mais fácil? Quero ouvir. Vou vencer hoje. Sabe por quê? Porque você vai concentrar sua força no dia de hoje. Então, na hora que o teu dia começou, você fala, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou mentir. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou entristecer o meu Deus. Hoje eu vou terminar as coisas que eu começo. Hoje eu vou dizer mais eu te amo. Hoje eu vou abraçar mais as pessoas. Pense no dia de hoje. Isso é estratégico. E eu quero falar aqui com vocês sobre a vida de Josué, um dos maiores estrategistas da Bíblia. Josué, ele foi um grande estrategista. E eu vou ler um pouco sobre isso, porque eu anotei algumas coisas aqui. Deixa eu maximizar isso aqui, essa tela aqui, porque o tio está sem óculos. Vamos lá. Não vou precisar dessa palavra aqui. Bora. Josué, ele foi um mestre estrategista. A Bíblia conta a história dele, né? E eu estive aqui estudando um pouco, hoje eu passei o dia estudando sobre estratégias. O meu dia inteiro trabalhando, mas mentalizando, escutando palavras, lendo sobre estratégia. Porque eu falei, Senhor, essa palavra ela é tão forte, e essa palavra ela pode nos ajudar a vencer, ou pode nos ajudar a perder, né? E Josué ele foi um grande estrategista. E tudo o que aconteceu na história de Josué foi mais ou menos no tempo do rei Josias, no ano 600 e pouco ali antes de Cristo. O que aconteceu? Depois do declínio ali de Assírio, a Bíblia conta do império de Assírio, o império assírio, desculpe. Ela conta sobre esse homem chamado Josué. E Josué, ele viveu grandes conquistas. Porém, Josué foi um homem que se preparou. Josué foi um homem que estudou. Josué foi um homem que se organizou para que ele pudesse vencer as batalhas. Quem aqui já leu ou já assistiu o filme, já viu a história de Josué? Que ele derrubou as muralhas de Jericó. Exatamente. Então Josué, ele derrubou as muralhas de Jericó, só que ele fez muito mais coisas. Existem livros que contam, livros históricos, que falam sobre Josué, né? E isso me chamou a atenção, e eu fui ver as características de Josué como estrategista. Por que eu estou falando de estratégia? Porque nós temos visto muitas coisas acontecendo no mundo, e no meio das coisas que estão acontecendo, a gente fica vendo histórias, recebendo mensagens, né, o tempo inteiro nas nossas redes sociais, sobre situações que estão acontecendo no mundo, só que a gente só sabe a história às vezes mais ou menos. E por que eu quero falar hoje sobre estratégia, sobre blefe e sobre mentalidade? Porque nós estamos vivendo em uma era que não dá mais para você simplesmente saber que você vai ter que fazer café da manhã, você vai ter que almoçar, você vai ter que jantar, fazer tudo essas refeições para o seu marido, para os seus filhos, que você tem que ir para o trabalho e voltar, ou que você tem que ler a Bíblia e ir para a igreja no domingo. Isso tudo é importante, extremamente importante. Só que se nós quisermos viver uma vida que vai além da vida que nós estamos vivendo hoje, que é de ir para o trabalho, voltar, ir para a faculdade, voltar, ir para a escola, voltar, ir no culto duas vezes por semana. Gente, isso é muito pouco. Sabe por quê? Eu falo para vocês mais jovens aqui. Os pais de vocês demoraram muitos anos para conseguirem montar uma casa, para comprar uma casa, para adquirir o primeiro carro. Só que naquela época, há um tempo atrás, ainda era muito mais fácil do que hoje. A cada dia as coisas vão inflacionando, vão ficando mais caras, e torna-se muito mais difícil de você ter as suas conquistas, até porque a concorrência aumentou em muito. Sim ou não, gente? Sim. Então, como é que eu planejo vencer na vida? Como é que eu planejo viver e vencer as minhas batalhas, como Josué venceu as batalhas dele? Simplesmente obtendo as informações básicas
olha só, eu queria que vocês ficassem ligados na mensagem, de preferência, até se puder, vai 2 para lá, 1 para cá, beleza? Importante, porque essa palavra vai ajudar vocês. Como é que eu vou vencer na vida se eu não tiver estratégias, se eu não me preparar para o que vem o dia de amanhã? 2021 foi um ano da gente sacudir as pessoas que estavam à nossa volta. Eu deixei alguns meses de trabalhar secularmente, mas cuidando aqui de visitar as pessoas, de evangelizar as pessoas, de dar o gás aqui na parte aqui de estrutura física da igreja, ajudando todo mundo. Tudo que tem aqui eu participei de tudo. De fazer esse chão, de botar esse altar, de pintar essas paredes, de montar isso daqui, de pendurar aqui, de instalar coisa. Tudo aqui eu pude participar para a glória de Deus. Mas onde eu quero chegar com isso, queridos? Nós precisamos nos preparar, se nós quisermos subir a nossa montanha e enficarmos a nossa bandeira de pessoas como pessoas vencedoras. Sabe por quê? Nós vivemos em um ambiente cercados de tudo que existe para nos roubar o nosso foco, para vencermos na vida. Quais coisas são essas que tiram o nosso foco? Sexualidade, promiscuidade, alcoolismo, drogas lícitas e ilícitas, amizades, armamento, violência doméstica. Quem aqui não vê essas coisas acontecendo à sua volta todos os dias na cidade que nós moramos? Eu duvido se nós não vemos, todos vemos. E como é que nós vamos transformar a nossa realidade à nossa volta, o nosso mundo externo, em um mundo melhor? Isso é utopia? Eu acredito que não. Para mim isso é uma grande realidade. Porém, não vai ser uma coisa simples. Alexandre, preciso do cronômetro. Não vai ser uma coisa simples. Eu preciso me preparar. É muito tranquilo. A gente está todo domingo aqui, prega, levanta, adora. No final a gente janta junto aqui, todo mundo. Isso é top demais. Mas isso não é o suficiente. Sabe por quê? Porque Deus não me tirou da cidade de onde eu morava para vir para cá simplesmente para eu ser um cara que junta uma galera, aluga um galpão e a gente começa a congregar. Todo mundo. Aqui não é um lugar de entretenimento, aqui é um lugar de crescimento. E Deus tem me cobrado todos os dias: se prepara mais, estuda mais, porque eu te chamei para treinar pessoas, para ajudar as pessoas a transformar a mente, o mindset que está escrito lá, para ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade, porque a escravidão, ela não está no bolso, a escravidão, ela está aqui, ó. Toda escravidão começa dentro da gente, toda escravidão começa na nossa mente. E para que eu me veja uma pessoa livre e que eu possa voar acima das nuvens da mediocridade, eu preciso me preparar. Como me preparar? Eu vou citar alguns exemplos aqui de Josué, o tipo de homem que Josué era. E eu começo dizendo que Josué, ele foi, além de um mestre estrategista, ele era experiente como soldado. Josué, ele era um soldado. Ele não era simplesmente o chefe, o capitão, sabe, o comandante da tropa. Josué, ele era um experiente soldado. Para eu estar fazendo aqui hoje, pregando o que eu estou fazendo aqui hoje, eu fiz seminário, eu estudei, eu fiz discipulado 1, discipulado 2 na igreja há muitos anos atrás. Eu participei anos após anos de treinamento, fiz um monte de curso, fiz um monte de workshop, participei de fóruns. Por que eu estou contando isso? Porque a palavra foi, ao longo dos anos, ela vai entrando na gente, a palavra vai entrando, e ela vai nos preparando. Eu já contei aqui na igreja, que se tinha uma pessoa tímida no planeta Terra, se chamava Anderson. Nunca que eu teria coragem de vir aqui para frente, pegar um microfone. Quando o pastor Dado pediu na oração de 6 da manhã, quem estava lá, viu, para que ele perca o medo do microfone, eu falei, vai dar certo, porque eu também já vivi isso. Então ele também vai viver, né? Ele vai vencer o medo do microfone, ele vai aprender a falar em público, ele vai se preparar. Nós podemos aqui, eu estudei para ser palestrante uma época atrás, fiz uma formação, então a gente aprende técnicas, ferramentas para isso. Mas o que faz um pastor ou um pregador, que são coisas bem diferentes,
Tem pastor que não é pregador, e é normal, e tem pregador que não é pastor, e é normal. Eu já vivi num monte de pregador, no meio, que eram extremamente usados na palavra, mas não eram pastores. E já vivi também, já convivi com pastores maravilhosos, que cuidavam como ninguém de uma das ovelhas, mas não eram pregadores. Só que Josué, ele era um soldado preparado. Por isso Josué vencia as batalhas. Ele não era simplesmente um comandante. Antes dele ser comandante, ele foi um soldado. Antes de você vencer as suas batalhas, você precisa se tornar um bom soldado. Um bom soldado, ele é forjado no fragor da batalha. Um bom soldado, ele fica bom quando ele está na guerra ali todo dia, espada para cima, para baixo, luta e faz os golpes, desvia. Isso vai tornando ele um bom soldado. Ninguém fica bom sem treino. Brian é atleta olímpico. Brian participou de não sei quantos campeonatos, não sei nem quantas medalhas e troféus ele tem. Agora, até hoje, o Brian tem 23 anos. Só o que você vê no Instagram do Brian, todo dia ele faz um monte de coisa. Mas dentre elas, uma das coisas que ele não deixa de fazer é treinar. Se ele não treinasse, ele não faria as coisas que ele faz hoje. Eu ia pedir para ele fazer uma coisa aqui, mas eu tenho medo quando ele faz isso. Eu ia pedir para ele subir aqui, dar um mortal aqui, para vocês verem friamente. Mas eu tenho medo de misericórdia. Não vem não, Brian. Deixa vocês verem. Como é que uma pessoa parada... Como uma pessoa faz isso, gente? É normal? O cara desse é anormal. Só que ele não... Vai eu fazer isso aqui. Vou me lascar em cima de vocês aqui, quebrar a costela, vai machucar mais uns 3. O nome disso é preparo. Sabe? Ele se preparou, ele já foi militar, ele é atleta de muitos anos da vida dele, por isso ele tem essa mobilidade que tem. Se vocês verem o Instagram do Brian, dá dor, só a gente ver o Instagram dele, a gente já fica sentindo dor na costela, as loucuras que o Brian faz, mas ele se preparou para isso, para ele é tranquilo. E Josué, ele era um soldado experiente. Como é que eu vou vencer aqui na minha vida cristã, se eu não aprendo a lutar, se eu não sei como me defender? Tem gente que vê uma pessoa e te xinga, filho disso é tu, filho da coisa, tu é filho, e tu é isso. Devolve xingando, isso é se defender, gente? Tem gente que sofre uma humilhação, ele quer reagir à humilhação. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Tem gente que acha que vai vencer a humilhação devolvendo a humilhação. E não é o caminho. Vocês entendem? Então Josué, ele era um soldado treinado. E eu pergunto para você: você está treinando para você vencer as suas batalhas? Eu tenho minhas batalhas. Quem tem batalhas aqui para vencer na vida? Levanta a mão. Todo mundo tem. Mas para eu vencer as minhas batalhas, eu preciso treinar, gente. E como é que a gente treina para vencer batalha, já que eu sou espírito, possuo uma alma e habito num corpo? Eu não sou um corpo, porque o corpo morre. Se eu morrer, acabou? Eu sou um espírito, que sou eterno, amém? Possuo uma alma, que são os meus sentimentos, e eu habito em um corpo. Como é que eu fortaleço o meu espírito? O Brian fortalece o corpo fazendo exercício. Mas como que fortalece o espírito? Orando, jejuando, lendo palavra de Deus, se fortalecendo, amando pessoas, servindo pessoas. A Bíblia fala que nós acumulamos brasas vivas do altar sobre nossa cabeça quando nós fazemos isso, amém? Então, é uma das formas de eu vencer as minhas batalhas, eu me tornar um soldado experiente. E aí, se eu perguntasse para você agora, se você fosse para uma guerra agora, chegasse aqui vários carros de polícia e falasse, está tendo uma guerra, igual está tendo lá na Ucrânia, e falasse, vocês todos aqui são voluntários, não é nem voluntário, vai ter que todo mundo à força e lutar. Quem aqui se sente preparado? Poucos. Ou se falasse assim, todo mundo aqui agora vai morrer. Quem está preparado para morrer e subir, ou negar Jesus aqui agora? Talvez alguns negassem Jesus. Sabe por quê? Não está se sentindo fortalecido espiritualmente como deveria. Então Josué, ele era um soldado, além de ser estrategista, ele era um bom soldado, experiente.
Outra coisa que Josué ele fazia, ele driblava com astúcia as limitações do seu exército. Sabe o que é isso? Eu tenho um exército, tu tem um exército, o teu exército tem teus filhos. Alexandre tem um exército, esposa e filhos. Alexandra tem exército, marido e filhos. Todos nós temos um exército, nem que seja a nossa família. E a Bíblia fala que Josué, ele driblava as fraquezas, as adversidades, diante das fraquezas do seu exército. O que aqui está falando? Que mesmo que Josué ele conhecia o exército dele, ele conhecia a fraqueza do exército dele. Por isso, ele sabia fazer manobras estratégicas. Estamos falando de estratégias, não estamos? Ele fazia manobras estratégicas para compensar a debilidade que o exército dele tinha. Então ele usava de estratégias. E eu pergunto para você: você se conhece o suficiente? Será que você está sabendo onde são as suas fraquezas e onde são as áreas que você se sente mais forte? E se você sabe, como é que você reage diante das dificuldades quando elas chegam? Você age na sua parte mais fraca e aí se lasca todinho, se machuca, se fere pessoas, ou você sabe a área que você é mais forte e você usa essa ferramenta para você vencer diante dos obstáculos que você vive diariamente? Como é que você faz? Foco aqui, pessoal, fiquem comigo. Josué, ele sabia que as planícies eram terreno favorável aos cananeus com os carros de guerra. Por isso, ele colocou o combate lá nas montanhas. Ele sabia que os carros de guerra não iam subir a montanha, os carros de guerra dele e do exército inimigo. Então ele fez o quê? Ele transferiu, ele deu um jeito de provocar a guerra para todo mundo ir para a montanha. Na montanha eles eram mais fortes. Estratégia, mais uma vez. O que você faz quando você está numa situação, não importa qual ela seja, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é ancião, quando vem as adversidades ou as dificuldades, o que você faz? Você se entrega de cara, você dobra, toma um knockdown e cai, ou você usa de estratégia, você observa aquela situação e fala: só tem um jeito de eu sair daqui. Qual é o jeito? Eu vou ter que agir na dependência do Espírito Santo, porque se eu for do meu jeito vai dar ruim, eu não vou conseguir vencer. Muitos de nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque a gente entendeu que do nosso jeito não dava, que na força do braço não dava, que na minha inteligência não dava, e eu tive que fazer o quê? Me ajoelhar diante do Espírito Santo e falar: Pai, tem misericórdia, porque eu sou pobre, cego e nu, eu sou limitado e eu preciso do Senhor agir na minha vida. Isso é estratégia. Você reconhecer que ali não dá para tu lutar na tua força. Dependa do Espírito Santo. E mais uma vez eu volto a pergunta para você: diante das lutas que você está vivendo, tu está lutando na tua força, ou você está usando a estratégia de depender do Espírito Santo? Não precisa me responder. Outra coisa que Josué fazia, ele comandou uma campanha militar impecável. Se nós estivéssemos aqui agora contando a campanha que nós estamos atravessando, 2021, estamos agora entrando em 2022, o ano do 2022, o ano do posicionamento. E se nós fôssemos fazer uma avaliação agora no final do mês de fevereiro, como nós estamos indo, como nós estamos progredindo em 2022 em relação a esta campanha de 2022. Nós temos um ano de nos posicionar. Posicionar para quê, gente? Para ficar em posição de sentido? É só para isso? Para que vocês estão se posicionando? Para que é? Vamos ser inteligentes. Para que nós estamos nos posicionando, senhores? Para ir para o céu, muito bom. Enquanto a gente não vai para o céu? Oi? Pronto, a gente está tentando não, nós estamos conseguindo vencer aqui também, porque vencer no céu, quem aqui tem certeza que se Jesus vier hoje está salvo? Olha a escola dominical funcionando. Pois é, para aqueles que têm certeza,
Se já está garantida a tua salvação, tu sabe que está de boa, que teu nome, teu passaporte está carimbado, está tudo certo. Quando ele chamar, quando tocar a trombeta, fala, estou dentro, a festa vai ser hoje, vai bombar e eu estou dentro dessa. O meu bilhete está garantido, eu tenho o meu ingresso já da salvação. Beleza, mas e aqui na terra? Enquanto não rola a eternidade lá, aqui na terra, como é que eu estou me saindo? Bem? Mais ou menos, péssimo? Como é que está a tua história aí? 2022, se fosse fazer agora uma avaliação tua, tu fosse preencher um questionário, ou tu sentasse na mesa de alguém que falasse assim, cara, tem um poder de mudar a tua história, mas vai depender da avaliação que a gente vai fazer aqui agora. Como é que seria a tua avaliação? Você ia ser tido como uma pessoa que está indo numa campanha impecável, ou tu está sendo uma vergonha ou uma derrota para você mesmo e para aqueles que estão à tua volta? Aqui eu entendi e aprendi que Josué, ele fez uma campanha militar, por isso ele venceu as batalhas, porque ele preparou a galera de uma forma impecável. Quem vai para o acampamento aí? Levanta a mão. Levanta para eu ver. Quem não vai? Quem não vai? Só quem não vai. Quem não vai para o acampamento? Geral. Tu vai sim. Tu não vai não? Então, todo mundo vai, né? Nós estaremos vivendo dias extraordinários ali no acampamento. O que eu quero falar com isso, senhores? Nós estamos sendo treinados para algo maior que a gente vai viver. Você tem 16 anos, você tem 18, você tem 13, você tem 10, mas todo mundo passa por provas, independente da fase que tu está vivendo da vida. Você tem a sua, você tem a sua, tu tem a sua, eu tenho a minha. E eu preciso vencer. Se tem uma situação que é horrível, é o ano acabar, você vê a galera passando de ano, indo para o próximo ano na escola, e tu olha e fala, eu fui reprovado. Eu fui reprovado na 5ª série, porque eu tive mais de 180 faltas no ano, porque eu era muito doente, vivia em hospital, fazendo tratamento do coração e uma pancada de coisa. Perdi o 5º ano da escola. E quando chegou o outro ano, a minha galera, toda lá no 6º ano, e eu no 5º ano. Que sensação de derrota que eu tive, até eu ressignificar aquilo. E eu tive que parar de andar com a galera dos meus amigos, porque era horrível. Os caras já no outro nível, contando ali o que eles estavam vivenciando, e eu contando de tudo de novo. Estava fazendo tudo de novo. Por quê? Porque eu fiquei para trás, sabe? Então, Deus, ele conta com você e comigo para a gente se preparar, para a gente viver um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento. Para que tudo isso, gente? Para que você pare de olhar os outros contando o testemunho deles, contando a vitória deles, e tu só lambendo os beiços. Tu só vendo os outros contar a vitória e tu fica contando. Eu queria contar o testemunho de um amigo meu, ele viveu isso, isso, isso. Top. Mas e o teu? Melhor do que contar o testemunho dos outros é contar o nosso. É ou não é? Se tem uma coisa saborosa, é a gente contar uma vitória nossa, contar um testemunho de algo que Deus fez na nossa vida, isso é maravilhoso. E por que a gente está falando sobre estratégia? Para que eu aprenda a me preparar, para que eu pare de ser derrotado e eu comece a vencer. Durante uma luta, eu gosto muito de assistir MMA, e às vezes tem luta que começa com um dos dois lutadores arrepiando, sabe, batendo muito, e o outro apanhando muito. Mas às vezes acontece que no meio da luta, o que estava perdendo, ele começa estrategicamente a descobrir os pontos fracos do seu oponente, e ele começa a minar o oponente dele. E muitas vezes acontece daquele que começou perdendo, terminar com a vitória, sabe, ganhando o bônus da noite, ganhando um cinturão, sabe, se tornando um grande campeão. Mas às vezes ele começou na derrota. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, se você está tudo top, se você está arrebentando, se a galera está, todo mundo está no teu vácuo, se todo mundo gosta de estar contigo, ou se você está do lado que para alguém te escutar, tu tem que balançar o braço da pessoa, ou gritar para alguém te ouvir, como acontecia comigo. Eu não sei qual é a vibe que você está vivendo hoje, ou a sensação, se você está se sentindo um vencedor ou um derrotado. Mas aqui, a história de Josué, ela nos conta que é possível você, ainda que esteja perdendo, você começar a virar o jogo e você começar a ter vitória na sua vida. Vocês estão comigo?
É possível virar o jogo e transformar derrotas em vitórias. Existe um grupo de pessoas, classe de pessoas, que elas gostam muito de contar o que fazer, 6 passos para você se tornar um vencedor em certa área. Você vai ver a vida dela, ela não venceu foi nada. Mas ela escreve livro, ela conta história, ela faz isso, faz aquilo. Tem gente que só está se lascando na vida e quer ficar tirando onda, contando história de vencedor. Só que a palavra dele não tem peso, ninguém nem dá ideia, e as pessoas não dão ouvidos para pessoas derrotadas. Mas quer ver um derrotado começar a vencer? Existe uma palavra forte chamada humildade, que um cara que está sempre sendo derrotado, ele chega no meio da roda e fala: eu queria falar uma coisa. E lá vem um cara querer tirar onda. Ele fala assim: não, eu queria dizer o seguinte, que vocês têm me visto ter derrotas, e eu vou contar por que eu estou tendo derrota. Porque eu faço isso, isso e isso. Então, não façam o que eu fiz. Se vocês não querem ser derrotados como eu fui naquela situação, não cometa isso, não cometa isso, não cometa isso, não cometa isso. A pessoa vai olhar assim: o que esse cara está falando é legal. Realmente. Às vezes, é melhor você contar o que não fazer, contar o que dá errado, do que você está sendo derrotado e contando o que dá certo. Aí agora, por que não deu certo para você então? Falando sobre ficar rico, por que tu está pobre? Então fale. Às vezes se exponha. Tenha humildade de falar: eu estou tendo dificuldade nessa área, mas eu vou começar a fechar essa porta e eu vou começar a vencer. Amém? Queria falar mais uma característica de Josué. Josué, ele tomou cidades, ele ocupou montanhas na Judéia, ele conquistou a região norte, sem deixar sobrevivente, ele conquistou Jericó. Eu estou falando aqui, gente, de estratégia. E aí, eu quero entrar um pouquinho nessa história que está todo mundo, quem está ouvindo falar sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia? Levanta a mão. Olha aí, é um assunto de todos, geral estão sabendo. Só que a gente fica sabendo de gente que está sofrendo, de cristãos chorando, de crianças chorando. Só que existe uma história maior por trás disso. Por que está tendo essa guerra, você sabe? Tem gente que tem uma ideia, tem gente que nem isso. Tem gente que só sabe falar o que comeu hoje, ou na casa de quem foi, e a conversa fiada que teve. E aí entra a palavra: Deus está nos preparando para nós sermos alguém maior. Mas para que eu seja alguém maior, e para que eu comece a vencer na vida, eu preciso começar a me inteirar mais das coisas, e me tornar uma pessoa influente, uma pessoa interessante, mais do que interessado. Tem gente que só fica com o ouvido assim, escutando conversa de todo mundo. Tem gente que senta às vezes: não, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso está acontecendo por isso, por isso, por isso. Então eu fui estudar hoje um pouco sobre a história da Rússia com a Ucrânia. E uma coisa que eu percebi é que existem estratégias, que existem testes, que existem blefes. Eu vi sobre a história de George Bush há muitos anos atrás, acho que em 2012, sei lá que ano que foi. Eu vi o presidente dos Estados Unidos ameaçando outro lugar e falar: se você passar dessa linha, você está entrando numa linha vermelha. E o cara foi lá e passou, e não aconteceu nada. Ele falou: opa, então ele não é tão forte assim. O nome disso era o quê? Teste, blefe, né? Numa estratégia, numa batalha, você tem que conhecer o seu inimigo. Numa batalha, você tem que saber contra quem você está lidando. Você está lidando contra quem? Contra a dificuldade de ler, a dificuldade de estudar, a dificuldade de me relacionar com as pessoas, a dificuldade de fazer amizade, a dificuldade de ser um bom ouvinte. Eu só quero falar e não sei escutar ninguém. Eu só falo, eu não escuto. A dificuldade de me concentrar nas coisas que eu estou fazendo. E eu preciso mudar essa situação. Eu preciso vencer. Eu voltei para o mercado de trabalho, gente. E eu estou, conciliando o ministério pastoral com a minha vida profissional. Hoje, eu fui com a faca nos dentes. Ontem, eu saí com a faca nos dentes. Eu fui catar um cliente na marina que estava vendo lancha para comprar. Peguei o cliente, depois fui almoçar com o cliente. Depois arrastei o cliente até no meu escritório. Chegou lá, ele perguntou um monte de coisa. Foi. Resumindo, hoje eu fui com o mesmo ímpeto. Fechei um contrato de manhã, fechei outro contrato de tarde. Ainda falta um. Não bati minha meta não. Mas eu estou com objetivos, eu estou focado, eu estou precisando vencer. Eu não consigo, eu não posso ser derrotado. Eu tenho uma família, eu tenho contas para pagar. Eu não posso simplesmente falar: não dá.
Não dá para ser derrotado mais, eu preciso me posicionar. 2022, o ano do posicionamento. Josué, ele era um vencedor, porque o cara era estrategista, o cara era preparado, o cara era top, ele era visionário. Por isso tem gente que me chama, pô, você só pensa em coisas grandes, você é megalomaníaco, você sonha alto demais. Meu irmão, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então eu falo para você, começa a sonhar. Começa a sonhar em ter uma vida melhor. Começa a sonhar em ter um relacionamento dentro da sua casa melhor uns com os outros. Começa a sonhar que vocês vão conseguir sentar à mesa e um sorrindo para o outro, conversar de coisas boas, um ambiente agradável dentro de casa. Começa a sonhar que você vai ter uma casa melhor. Começa a sonhar que você vai ter uma profissão extraordinária. Começa a sonhar que você vai ter dons. Começa a sonhar que Deus vai te usar, que Deus vai tirar a tua timidez, que Deus vai tirar de você a frieza. Começa a sonhar que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo. Ou eu começo a sonhar, ou então eu pulo na cova e morro. Porque quem não sonha já morreu, galera. E a palavra de hoje é para nos sacudir. Josué, ele era estrategista. E muitas vezes no meio da estratégia tu vai ter que blefar, porque tu vai ter que sentir o terreno. Se dá para tu ir, se não dá, se isso aqui é legal, se não é. Eu preciso sentir. E por último, eu queria falar que Josué, ele tinha uma mentalidade de vencedor. Por isso ele vencia batalhas. Não era simplesmente falar, gente, vamos para a guerra e o que der lá deu. Não. A gente vai para a guerra e a gente vai vencer porque Deus é conosco. Sim, mas não somente isso, os caras se preparavam. Os caras estavam ali afiados, os caras eram unidos, eles eram um do lado do outro, eles se fortaleciam um ao outro. Quando um estava cansado, o outro fortalecia o outro, sabe? Um outro chegava junto, quando um estava cansado na bateria, o outro substituía. Quando o outro violão não sabia a letra, entrava outro violonista e cantava. Quando o ministro anuncia essa letra, via um outro lá de trás, deixa que eu ministro. Mas a gente vai vencendo, a gente vai dando as mãos. Sabe o que vai acontecer? Vocês que estão aqui, acreditam, eu tenho dito isso repetidamente, nós estamos montando um time, galera. Nós estamos formando um time de pessoas visionárias, de pessoas que acreditaram nesse projeto. Pô, igreja, comunidade por amor, o que é aquilo ali, hein, gente? Aquilo ali é um exército de leões que Deus está preparando para fazer o nome e a história dessa cidade, de um bando de religioso que tem à nossa volta, de uma galera que só quer controlar a vida dos outros, de um pessoal que acha que igreja é ficar domingo com as gravatinhas ali penduradas e ninguém pode fazer nada porque isso não é de Deus, porque isso é aquilo. Galera, Jesus nos fez livre, Ele nos tornou livres, Ele morreu na cruz por mim e por você, para que a gente fosse livre neles, para que a gente pudesse voar. Deus nos fez para abrir as asas e voar, para a gente conquistar nações, para a gente conquistar reinos. Quem quer conquistar reinos? Você deseja conquistar reinos? Como assim conquistar reinos? Sim, no lugar que você trabalha, você ser bem visto por todo mundo querer teu conselho, todo mundo querer tua oração. No lugar que você trabalha, a galera te respeitar, você ser promovido. No lugar que você estuda, você ser visto como autoridade, como filho do rei. Isso é voar, isso é conquistar reino. Para mim é muito pouco estarmos somente aqui nessas paredes de comunidade por amor. Comunidade por amor, ela tem que varrer, lamber essa cidade aqui todinha, debaixo das árvores, entrando em cada casa, em cada barraco, em cada empresa, em cada escola, em cada instituição. Nós precisamos atravessar paredes, nós precisamos atravessar tudo que tem na nossa frente de obstáculo. Não é porque a gente está nessas paredinhas aqui que a gente tem que simplesmente vir para o culto, galera. Não! Comece a fazer milagres. Comece a usar o que está escrito na palavra. Quantos aqui nasceram no lar cristão, já leram a Bíblia várias vezes, já escutou mãe, pai falando a coisa? Meu brother, minha amiga, meu amigo, começa a usar a palavra. Eu conheço gente do teu tamanho, da tua idade, que põe a mão sobre as pessoas e elas são curadas, que começa a pegar a Bíblia e começa a falar assim. Jesus com 12 anos, ele chegou no meio da galera na sinagoga e começou botou todo mundo na roda. A autoridade que ele falava mexeu com todo mundo. A galera sentada, vendo Jesus falando assim, os caras que estavam assim sentados nas cadeiras, ele começou a olhar assim, ó. O que é aquele menino ali? O que esse moleque está falando, gente? Começou a mexer com os caras. A palavra mexeu com eles. Tá, porque a Bíblia diz que Jesus falava como quem tem autoridade. Quem quer ter autoridade? Pode ficar de pé no seu lugar? Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar.
Hoje, nós estamos falando sobre uma figura bíblica chamada Josué. Um homem que cercou os muros de Jericó. E meteu o pé, derrubou tudo. Mas ele foi no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos. Alguns não sabem. Nesse exato momento, minha esposa está ali, naquele sofazinho que tem do lado ali, deitada, sentindo fortes dores. Eu falei, você quer ficar em casa? Ela, não, eu vou para a igreja. Pelo menos eu fico de lá recebendo o material do acampamento. Eu nunca vi uma pessoa que não se dobra, que não desiste. Tudo que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo em relação de acampamento, tudo em PDF. Quem viu a relação das coisas do acampamento? Quem levanta a mão, quem viu? Eu não sei fazer aquilo não, viu, gente? Nem de longe. Fabiana combina as coisas aqui e dali, estrategicamente. Ela que monta as escalas, ela que monta as relações de compra, ela que monta a escala da galera que vai trabalhar no acampamento, que vai curtir, que vai ajudar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela monta tudo aquilo, sozinha. Só que ninguém vence sozinho. E hoje eu queria convocar vocês, mais do que abraçar minha esposa, é se unirem a ela. Mulheres, em nome de Jesus, se unam. Já que nós somos um grupo não tão grande ainda, vamos ser mais família. Fica amiga da minha esposa. Fica amiga da minha esposa, Vilane. Fica amiga da minha esposa. Ela amou você ter conversado com ela a história do bolo. A gente ficou impressionado. Todo mundo aqui tem talento. A gente falou, rapaz, a esposa do Bruno caladinha daquele jeito. Que mulher inteligente. Vocês não sabem foguete que é essa mulher aqui. Para a glória de Deus, meu irmão. Irmãos, Deus quer nos unir. O Senhor quer nos dar as estratégias. Vocês não estão cansados de ser derrotados, não? Ficar morando em barraco, sabe? De ter dinheiro só para fazer compra do mês. Não é vergonha, não. Mas isso não cansa, não. Quantas histórias vocês já leram, eu já li, de gente que morou dentro do carro, comendo só cachorro quente, durante 1 ano, 2, 3 anos, mas se levantou. Pessoas hoje que estão tendo vidas extraordinárias, casamentos que estavam no fundo do poço, que hoje são ministros de casais. Deus restaurou. Nós precisamos ter estrategistas. Precisamos nos organizar. Nós somos uma igreja, pelo menos 3 vezes o tamanho do que está aqui hoje. Onde está o resto? Cada um vai ter uma desculpa, uma história boa para contar. E que é bom para dar desculpa, não é bom para fazer nada. Não importa os desafios, os obstáculos. Meu dia hoje foi só o sangue de Jesus. Eu estou aqui. Tem dia que me arrasto para orar na oração com vocês às 6 da manhã, mas eu nunca falhei nem um dia. Vamos nos unir. Vamos ser mais estrategistas. Vamos andar com Jesus. Eu vou ungir hoje, você que está no culto de quinta-feira aqui, uma campanha, culto da vitória. E eu vou te ungir hoje. Se você quer ter uma mentalidade de vencedor e que começa a ter estratégia para organizar sua casa, para organizar suas finanças, para organizar seu casamento, para organizar seu namoro, para organizar seu noivado, para organizar o seu trabalho, para organizar as suas amizades. Tem gente que está numa roda de pessoas que está falando de matar o outro e continua ali, sabe, praticando amizade junto, jogando futebol com quem está no meio da criminalidade, na roda da galera falando de um monte de coisa podre. 2022 é o ano do posicionamento. E eu não estou falando isso da boca para fora. Todos os dias eu estou buscando me posicionar. Estou longe ainda de estar do jeito que Deus me quer, sabe, Marcos? Mas, brother, aqui você está vendo um cara com 50 anos na cara. Eu não me sinto com 50 não, na minha cabeça tem uns 35. Não acredito não, está errado meu documento. Só a barriga aqui que está alterada, mas
vou resolver isso. Deus vai me ajudar. Esse demônio vai embora daqui do meu caminho. Galera, esqueçam os protocolos e vamos cair para dentro dessa guerra. Vamos nos unir, vamos dar as nossas mãos. Bora botar a comunidade por amor no mapa. Ministros de louvor, estudem, se preparem, soltem a voz, chorem diante de Jesus, se quebrantem diante de Deus, liberem cura sobre sua família. Vamos nos unir. Quem topa botar esse ministério, essa comunidade no mapa? Quem topa? Eu conheço igrejas que estão nas redes sociais com 300, 400 mil seguidores, que eu vi começar numa garagem de casa. Eu vi. Ninguém me mostrou, eu vi. Por que não pode acontecer conosco? Pode. Precisamos de quê? Sangue no olho. Dá as mãos e fala, bora para cima. Tu tem dons maravilhosos. Você tem. Meu brother, eu te admiro pra caramba. Você vai para cima, você não tem vergonha de nada. Eu quero gente assim, me cercando. Se cerque de pessoas que querem andar com Deus e querem vencer. Tome nojo de ser derrotado. Tome nojo de contar moeda. Não é problema nenhum a gente ainda ter uma vida simples financeira. O problema é a gente querer viver essa vida o resto da vida. Uma árvore que não cresce, ela está doente. Uma criança, se ela não crescer, está normal? Está doente. Nós precisamos crescer em todas as áreas, inclusive profissionalmente, inclusive financeiramente. Deus tem para nós estabilidade em todas as áreas das nossas vidas. Estou pregando aqui não é teoria de prosperidade não, é Bíblia. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. A Bíblia não manda ninguém ser miserável não. Quer receber uma palavra de unção essa noite para que Deus mude a tua história?